Obrigado. Esse lugar aqui não seria a casa de Deus se eu e você não estivesse aqui. Mas como eu e você estamos aqui, aqui é considerado a casa do Senhor, a casa de oração, onde nos reunimos para adorar a Deus, aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e adoração. Mas o que o Senhor está preocupado nessa manhã é perguntar para nós como está a casa de Deus. Como está eu e você, não por fora, mas por dentro. Porque a transformação do Senhor, muitas vezes, alguns trocam por fora, mas por dentro ainda continuam da mesma maneira. Nesta manhã, o que o Senhor quer discernir, e eu sinto como o Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar nos medindo, da cabeça até os pés, e perguntando como é que está a tua casa espiritual para Deus, como é que está o teu coração para Deus, como é que está o teu interior para Deus, porque o que o Senhor está preocupado é saber em como a igreja dele está por dentro, porque muitos estão se preocupando com o por fora, mas o que o Senhor está preocupado é com o que está lá dentro, porque o templo, quando ele está puro por dentro, irmão, onde ele passa ele faz a diferença. O templo, quando ele está purificado por Deus, quando ele está cheio do Espírito Santo de Deus, onde ele passa ele mostra a glória de Deus. E nesta manhã o Senhor marcou um encontro comigo e com você, porque ele está querendo nos levar à santidade ao Senhor, ele está querendo nos despertar à santidade, porque ele está vindo, Jesus está vindo. O povo lá fora está se esquecendo que Jesus tem marcado a hora dele. Está chegando o momento do Senhor voltar e arrebatar a sua igreja, como o Senhor nos encontrará. Aleluia. Aleluias. Glórias ao nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Certa vez os discípulos estavam preocupados com a estrutura do templo. Diz a palavra do Senhor em Mateus 24, que ao sair do culto, ao sair do templo, estavam com Jesus. E eles então ocuparam o tempo de parar Jesus e começaram a mostrar a Jesus a estrutura da igreja, a estrutura do templo. Eu imagino que eles encostaram em Jesus e disseram: olha, mestre, que lindo esse templo que está construído para o Senhor. Como ele é forte, como ele é bem ornamentado, como ele é bem cuidado. Jesus somente olhou para os discípulos. Se eu estivesse lá, eu imagino que ele balançou a cabeça. Aí ele olhou: está vendo tudo isso? Por eis que vos digo que não sobrará aqui pedra sobre pedra. O que Jesus está preocupado não é com a estrutura superficial do templo, é com o que está lá dentro. Aquele templo estava vazio do Espírito de Deus. E Jesus disse para eles: aqui não sobrará pedra sobre pedra. O que Jesus está preocupado é em saber como estão aqueles que estão dentro do templo. Meu irmão e minha irmã, é hora de nós, os servos do Senhor, nos levantarmos do estado que nós estamos. Estamos muito acomodados, enquanto as águas têm rolado lá fora. E Jesus está voltando. Naquele momento, então, aquela palavra de Jesus ficou soando na cabeça dos discípulos. E eu imagino que eles ficaram preocupados com aquilo, mas seguiram para o Monte das Oliveiras. E quando estavam no Monte das Oliveiras, eles então, com aquela palavra que Jesus tinha dito, eles perguntaram a Jesus: Senhor, aquilo que o Senhor disse é sobre o final dos tempos. E eles então perguntaram: quando será isso? Como será o sinal da tua vinda? Como será o sinal do fim? E Jesus então começou a dizer: não vos enganeis, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganaram a muitos. Isso já acontece. Já tem na Flórida lá um homem dizendo que é o Cristo. Quando eu vi isso no início eu ri, mas depois eu me entristeci, porque a igreja do homem está mais lotada que as nossas igrejas. As galerias dele estão lotadas, ele tem sede até no Brasil. E aqueles que estão na igreja dele têm dito que ele realmente é o Cristo, enquanto nós estamos sentados dormindo. Lá fora estão se cumprindo os sinais do Senhor. E Jesus continua dizendo: ouvireis de guerras, de rumores de guerras, pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, reino contra reino, pestes, terremotos, em vários lugares. Mas isso é só o princípio das dores. Ainda virá mais. Tudo isso nós já vemos acontecer. Terremotos, maremotos, nem se fala. É o que nós ouvimos falar quase todos os dias agora. Pai contra filho, filho contra pai, é o que mais se vê. Nação contra nação, reino contra reino.
mas não estamos ainda acordados. São sinais do Senhor. É o sino de Deus batendo sobre a terra. Naquele momento o Senhor ainda continua. Ei, vai acontecer também momentos em que amarrarão vocês, levarão muitos, alguns de vós, para lugares que vocês não queiram ir. Os ultrajarão, os humilharão. Muitos morrerão por amor do meu nome. E então, muitos se escandalizarão. Quando nós ouvimos dos escândalos, achamos que virá do mundo. Os escândalos virão de dentro da própria igreja. As pessoas se escandalizarão ao ver os próprios pastores, os próprios irmãos, sendo perseguidos, sendo mortos. E eles então talvez vão olhar um para o outro e dizer: se Deus era com ele, Deus não iria permitir isso acontecer. Se escandalizarão pelas coisas que acontecem. Muitos estão se desviando hoje do caminho do Senhor, porque estão se escandalizando com as coisas que acontecem dentro da igreja. Ei, meu irmão e minha irmã, não se escandalize com as coisas horríveis que você vê ao seu redor, pois saiba e tenha isso como sinal de Deus, de que Jesus está voltando. Isso são os sinais que o Senhor está dando para despertar a igreja, para despertar aqueles que estão ainda lá fora e não conhecem ao Senhor. Mas muitas vezes nós estamos com a nossa casa espiritual fechada para os ouvidos de Deus. Não estamos ouvindo a voz do Senhor. Não estamos dando ouvidos ao que o Espírito Santo está falando. E todas as vezes que olhamos na Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar um versículo lá dizendo: ouvir o que diz o Espírito Santo às igrejas. Porque o povo tem tapado os ouvidos espirituais. Não tem mais dado ouvido a Deus. Antes, quando uma coisa ruim acontecia, o povo se reunia, Romário, e começavam a orar para Deus desvendar o mistério. Começavam então a pagar o preço no jejum e na oração. Hoje, as coisas ruins acontecem. O que o povo faz é mudar de igreja. É ir de um lugar para o outro. É ir de um estado para o outro. Mas não querem mais pagar o preço na presença do Senhor. Ei, meu irmão e minha irmã, Deus não nos chamou como uma igreja qualquer, mas Deus nos diz que nós somos fortes. E pelo poder da palavra nós podemos vencer. É necessário então nós nos sacudirmos do banco, nós nos sacudirmos do nosso comodismo e fazer algo para Deus. Aleluia. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Exaltado é o nome do Senhor. E o Senhor Jesus termina dizendo: mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Aleluia. É, irmãos, há muitos indo para o inferno, mais do que talvez indo para o céu, porque não tem dado mais ouvidos à voz de Deus. Aleluia. E todos os dias o Senhor se faz presente na igreja dele. Mas todos os dias entramos na igreja e não percebemos a presença do nosso Mestre. Precisamos estar mais atentos à voz do Senhor. Aleluia, Deus. Precisamos buscar mais ao Senhor, aquele que nos prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. O que é que está acontecendo com a igreja do Senhor hoje? O Senhor está se entristecendo quando Ele olha para nós e não acha lugar em nós. Aleluias. É hora de despertarmos que nós estamos vivendo um sono profundo. É hora de nós acordarmos porque o relógio de Deus está correndo. Aleluias. E diz a palavra do Senhor que os últimos seriam os primeiros. E os primeiros seriam os últimos. Porque aqueles que estão vindo depois estão fazendo muito mais do que nós que já estamos anos na presença do Senhor. É necessário acordar a igreja. É necessário acordar porque o Espírito Santo de Deus está clamando. Aleluias. Glórias ao nome do Senhor. Aqui na palavra do Senhor nos diz a história de um rei. O Senhor Jesus, Ele identifica o reino dele como o reino de um rei. E o Senhor Jesus então começa dizendo que o reino de Deus é semelhante a um rei. A um rei que então, tendo seu filho para casar, ele fica feliz e ele então começa os preparativos. Todos nós aqui sabemos como são os preparativos de um casamento. Todas as vezes que alguém vai casar, ou que o pai vai casar o filho, ou os próprios estão se arrumando para o casamento, a primeira coisa que eles se preocupam
nas vestes. A noiva preocupa com qual vestido ela vai usar. O noivo preocupa com qual roupa ele vai usar, a cor do terno. E a noiva sempre faz questão de escolher até a cor da gravata, para combinar com tudo. E ali naquele momento da preparação do casamento, eles então começam a preocupar com qual tipo de comida escolher. Qual tipo de bebida, qual o refrigerante para os crentes. Aguinha, né, irmãos? Ainda somos crentes lavados e remidos no sangue de Jesus. E naquele momento, então, eles começam também a se preocupar: quantas pessoas convidar? Quais serão os convidados?